Será que Copel é uma boa elétrica para você carregar na sua carteira para o longo prazo? É sobre isso que vamos comentar no vídeo de hoje, onde eu vou mostrar uma apresentação institucional sobre o modelo de negócio da Copel e também vou mostrar expectativas do mercado para 2026 e 2027, retorno total esperado e meu preço teto e dividendos projetados para esse ano de 2026 e 2027. Então, sem enrolação, vamos para o vídeo. Lembrando que nada nesse vídeo é uma recomendação de investimentos, e eu já deixo aqui o convite para você se inscrever nesse canal para receber mais vídeos como esse. Primeiramente, a Copel é uma empresa de energia elétrica que atua na parte de distribuição, transmissão, geração e comercialização de energia elétrica. Quando olhamos em relação à distribuição e transmissão, isso corresponde a 58% do EBITDA da empresa e a parte de mercado de energia em 42% do EBITDA da empresa. E a Copel possui uma concessão no estado do Paraná, que é o quarto maior PIB do Brasil, a economia que cresce 1,5 vezes mais rápido que o PIB do Brasil nos últimos 10 anos, sétimo maior IDH do Brasil, PIB per capita de 8,2% a mais que a média nacional e terceiro lugar no ranking nacional de exportadores do agronegócio. Quando olhamos para a base de ativos regulatórios da Copel, ela saiu de 2016 com 4,9, cresceu em 71% para 2021 e para esse ano saiu de 8,4 para 19 pontos. Então, basicamente, ela mais do que dobrou a sua RAB, o que vai ocasionar uma maior revisão tarifária ali para as concessões de distribuição da companhia. E aqui vocês podem ver o crescimento de consumo de energia na Copel, que foi de 4,17% na média nos últimos 3 anos, enquanto o do Brasil foi de 3,43% e o PIB do Brasil cresceu em 2,87% na média nesses últimos 3 anos. E quando olhamos para a parte de transmissão da Copel, ela possui 1,8 bilhão no ciclo de receita anual permitida de 2025 e 2026, são 9,7 mil quilômetros de linhas de transmissão em 8 estados, com mais de 18 anos de concessão remanescente. Então vocês podem ver que isso aqui é algo que não está acontecendo ali na Taesa, porque grande parte das suas concessões, basicamente mais da metade, vão ter vencimentos ali em 2030 a 2032. Então, basicamente, a Taesa tem esse problema no curto prazo, o que a Copel não tem no portfólio dela. Quando olhamos para a RAP remanescente com vencimento até 2043, você pode ver que ainda temos 18 anos o prazo médio restante das concessões, onde elas vão cair em relação à sua receita ali na faixa de 2045. Eles destacam exatamente isso aqui, que lá para 2042 já vai começar a cair a receita anual permitida dessas concessões. E aqui vocês conseguem ver a evolução da RAP nos últimos anos da Copel. Quando olhamos para a parte de geração da Copel, 19% da sua geração é na parte de energia eólica, e a parte de energia eólica é algo que tem dado bastante problema em várias elétricas. Vocês podem ver ali a Auren Energia, onde ela incorporou a AES Brasil, que a AES Brasil investiu fortemente na parte de energia eólica e infelizmente esse ramo de geração de energia está causando prejuízo em diversas elétricas pelo nosso país. É algo que parecia ser bom, mas infelizmente não está tendo resultado satisfatório. E você pode ver que os outros 81% está em hidrelétricas, que no final das contas são o melhor tipo de ativo de geração de energia elétrica, olhando para a ótica de investimento. E aqui vocês podem ver a evolução da capacidade instalada da operação de geração, onde basicamente ficou em níveis bem estáveis nos últimos anos. Eles não têm investido tanto na parte de geração nos últimos anos. Quando olhamos para os investimentos nos últimos anos, podem ver que foram altos investimentos nos últimos anos, na faixa de 2,2 bi lá em 2021, para o ano passado fechou em 3,4 bilhões, 2026 foram mais de 3 bilhões em investimentos. Então a Copel está entrando num forte ciclo de investimentos e eu vou mostrá-la a seguir para vocês. Vocês conseguem ver que a dívida líquida e a alavancagem da empresa vem crescendo nos últimos anos, desde a sua privatização, onde ela estava ali em 2023 com uma dívida líquida sobre EBITDA na faixa de 1,9 vezes e agora está em 2,8 vezes, com mais de 17 bilhões em dívida líquida na companhia. Mas a própria diretoria já diz que essa faixa de 2,8 é uma faixa bem saudável
para a companhia, olhando para uma visão de mais longo prazo. Quando olhamos para o lucro líquido e distribuição de dividendos, vocês podem ver que a Copel sempre teve um payout bastante elevado, na faixa de 65, 50, 86% de payout, e o ano passado fechou em 144% de payout, principalmente porque eles consideram o prêmio pago em relação à migração do novo mercado lá no ano passado. Então eles consideraram isso aqui também como um payout na companhia. Mas, em geral, a companhia já destaca o seu payout vai ficar na faixa de 85% para os próximos anos. E quando olhamos para o lucro líquido, ele vem crescendo de forma bastante acelerada, principalmente desde a sua privatização. E aqui vocês podem ver aquele ponto que eu já comentei em outros vídeos de CEMIG e CPFL em relação à revisão tarifária da distribuição, que acontece em geral a cada 5 anos. Aqui vocês podem ver a base de ativos regulatórios, mais o CAPEX desses ativos elétricos, o que nos dá a base de remuneração líquida desses ativos, que é uma taxa ali que vai ser incrementada na conta de energia em uma única vez. E para saber a base de remuneração líquida, eles usam o custo médio ponderado de capital e também a taxa de depreciação regulatória desses ativos. Então, com isso, eles conseguem ter a base de remuneração líquida, o que em geral é bastante substancial, principalmente devido ao aumento de CAPEX dessa distribuidora. E vocês podem ver aqui que eu já falei em outros vídeos, onde a ANEEL aprovou uma consulta pública para a revisão tarifária da Copel e deve ser finalizado até 24 de junho. E aqui vocês podem ver que esse aumento na tarifa de energia vai ser de mais de 19% por conta dessa revisão tarifária que vai ajustar a base de ativos regulatórios, aumentando ali a taxa de retorno desses ativos. E a própria Copel já destaca um forte ciclo de investimento com retornos atraentes para os próximos anos, para 2026 a 2030. Eles já esperam mais de 17 bilhões em investimentos. Vocês podem ver que é bem abaixo ainda o da CEMIG, mas a CEMIG está em um estado muito maior do que a Copel, e a CEMIG também tem um tamanho de empresa muito maior do que o da Copel. Então vocês podem ver que 76% dos investimentos vai ser para a parte de distribuição, 12% para transmissão e 10% para geração. E somente em 2026 eles esperam mais de 3 bilhões de reais em investimentos. E o plano de investimentos em distribuição, eles esperam um aumento da base de ativos regulatórios, como eu destaquei ali para vocês, para um crescimento bem exponencial ali no ciclo 7, lá para a metade de 2030. Então eles vão investir bastante em vários segmentos para aumentar essa base de ativos regulatórios. Aqui vocês conseguem ver a estrutura ótima de capital e a distribuição da otimização de valor do patrimônio da empresa. Vocês podem ver que, na visão deles, uma alavancagem de 2,8 vezes de dívida líquida sobre EBITDA é a estrutura ótima de capital deles, onde eles consideraram mais de 78 mil diferentes cenários para a criação desse espaço, e essa faixa de 2,5 a 3,01 representa 95% dos cenários de otimização do valor do patrimônio. Então eles acreditam que 2,8 vezes de dívida líquida sobre EBITDA é a melhor concentração aqui para o patrimônio da empresa. E com isso, a política de dividendos deles está fixada com o mínimo de 75% do lucro líquido regulatório, com a referência de alavancagem em 2,8 vezes. Então, se ela subir ou cair, eles vão reduzir essa margem de dividendos de acordo com isso. E o pagamento mínimo dos dividendos é 2 vezes ao ano. A própria companhia já espera 75% de payout mínimo para a companhia. E aqui vocês podem ver o aumento de alavancagem da empresa, onde 63% da dívida da empresa está atrelada ao CDI e 33% ao IPCA. Um corte de juros vai fazer com que esse resultado financeiro negativo se reduza no curto prazo, melhorando ainda mais a estrutura e a lucratividade da companhia. E quando olhamos o custo nominal da dívida, é basicamente 13% ao ano, uma dívida bem baixa, 89% do CDI aproximadamente. Então é uma dívida bem baixa, principalmente olhando para a taxa de retorno real que todos os investimentos dela vem entregando nos últimos anos. Quando olhamos para o lucro líquido recorrente da empresa, vocês podem ver que o lucro cresceu em 10% olhando para a ótica anual,
principalmente pelo aumento do EBITDA recorrente, mas o negativo é o resultado financeiro devido à alta alavancagem, mas é controlada, como a própria companhia já disse, com o efeito negativo aqui de equivalência patrimonial. Então vocês podem ver que mesmo num cenário com uma dívida aparentemente mais elevada, a companhia ela consegue ainda ter um forte crescimento na lucratividade para esse ano de 2026 até o momento. E o que o mercado espera para 2026 e 2027? Vocês podem ver que o mercado espera um crescimento de mais ou menos 4% na lucratividade da companhia, principalmente porque ela ainda está ajustando várias partes do seu balanço depois que ela foi privatizada. Então ainda existem várias linhas que estão sendo reduzidas, principalmente de pessoal, material, serviços e outros, em relação à companhia. O lucro por ação fica em 0,94, o PVP de 1,86. Quando olhamos para os dividendos num payout de 85%, que é o esperado para esse ano de 2026, vocês podem ver que o dividendo por ação fica de 80 centavos e o dividend yield em 5,45. Parece um dividendo baixo e também um PL bastante elevado, aqui na faixa de 15 vezes. Mas você tem que lembrar daquela revisão tarifária que vai acontecer agora nesse ano, que já vai afetar a lucratividade já em 2026 e principalmente para 2027, onde vocês podem ver que o mercado estima mais de 24% no crescimento da lucratividade da companhia. Então, olhando para 2027, a companhia parece estar bem precificada. Hoje, com um lucro por ação de 1,17, nós temos um payout de 85% também. Isso nos dá quase 7% de dividend yield, com um dividendo na faixa de R$ 1 por ação. O PL fica na faixa de 12 vezes, mas é um PL que, na minha visão, até pode enganar um pouco por conta dessa alta alavancagem. Em um cenário mais de corte de juros, esse PL vai ser reduzido principalmente pelo ganho adicional em resultado financeiro na companhia. Então é isso que o mercado também olha para a Copel. Isso é mais devido ao resultado financeiro negativo no curto prazo, principalmente pelo patamar de taxa de juros. Com as taxas de juros caindo mais para os próximos anos, esse PL vai se ajustar e a lucratividade da empresa vai aumentar de forma mais acelerada. Quando olhamos para os dividendos da Copel, vocês podem ver que em geral em abril e depois em dezembro. E agora eles já anunciaram uma datacom para 29 de abril e o pagamento 30 de setembro. Então, provavelmente teremos outro dividendo anunciado lá para o final do ano, provavelmente lá em dezembro. Quando olhamos para alguns múltiplos aqui da Copel, vocês podem ver o EV/EBITDA da companhia, onde, na época da sua privatização, em agosto de 2023, ela estava cotada nesse desvio padrão acima das médias em relação ao seu EV/EBITDA, na faixa aqui de 7,6 vezes. E vocês podem ver aqui o EV/EBITDA atual da Copel fica na faixa de 9,4 vezes, principalmente por conta dessas revisões tarifárias que vão aumentar a lucratividade da companhia. Então o mercado já se antecipa a essas revisões. Mas em geral, esse histórico aqui da Copel é um histórico longo, mas é um histórico onde a companhia era ainda uma estatal, e o atual momento vai ser reformulado devido a ela ser agora uma empresa privada. E eu acredito que nessa faixa de 9,4 vezes está caro? Está. Mas se olharmos para o projetado para o próximo ano, fica aqui na faixa de menos de 7,6 vezes devido ao alto crescimento do EBITDA da companhia. Por esse motivo que parece estar cara no curto prazo, mas se você olhar apenas para 2026. E na ótica do PL é a mesma coisa, vocês podem ver que o PL está aqui na faixa de 16 vezes sem projetar crescimento de lucratividade. Quando olhamos para aquelas projeções do mercado, o PL basicamente ficaria nessa faixa aqui, um pouco acima das médias históricas, mas lembrem-se, as médias históricas são quando a companhia era uma estatal. Agora que ela é privatizada, o mercado vai pagar um prêmio a mais por ela. Antes ele pagava, em média, 9,7 vezes de PL, hoje o PL normalizado seria esses 12 vezes que eu comentei com vocês. Então, basicamente, hoje a gente pode enxergar a Copel como bem precificada no momento atual, por conta do aumento da eficiência que a companhia vem entregando. Quando olhamos para o fluxo de caixa livre yield dos últimos 20 anos, vocês podem ver que o momento atual ela possui 5,49% de fluxo de caixa livre yield, é bem parecido com o dividendo esperado para esse ano de 2026. A geração adicional de caixa dela
está bem em linha com os dividendos que ela vai pagar. Então, por isso que ela mesmo cita que pagar aquela quantidade de dividendos e ter uma alavancagem de 2,8 vezes de dívida líquida sobre EBITDA é uma estrutura ótima de capital para a companhia. E a Copel, muita gente não sabe, mas ela é uma das elétricas mais antigas listadas na nossa bolsa. Ela é listada desde antes do Plano Real. Eu coloquei aqui apenas a janela de 1996 até o momento atual, onde nesses últimos mais de 30 anos, ela teve um retorno total de 16,45% ao ano nos últimos 30 anos. Mais de 10.000% de retorno total. Então imagina você carregar uma simples empresa de energia elétrica que foi privatizada basicamente nesse período aqui e ela entregar todo esse rendimento nos últimos 30 anos. E quando olhamos apenas para a época do retorno desde a privatização dela, ela teve um retorno anual médio de 31%, mais de 100% de retorno total nesse período. E eu gosto de Copel, e eu tinha antigamente Copel na minha carteira, e eu cometi o erro gravíssimo de vender as ações da Copel ali na época da privatização. Principalmente quando vocês viram aquele crescimento do EV/EBITDA, eu achei que ela estaria cara, e não pensei no ganho de rentabilidade que ela poderia ter com a melhora da sua eficiência operacional. E isso foi bem claro nos últimos anos, onde a Copel cresceu além das cotações, também cresceu no valuation, porque o mercado começou a pagar um prêmio por esse valuation adicional, ela cresceu na lucratividade da companhia. Foi um grande erro que eu cometi. Eu espero que eu não cometa um erro parecido nos próximos anos com uma empresa boa assim na minha carteira. Eu fico aqui de olho também na Copel no curto prazo, vai que é uma empresa da sopa ali na faixa de 10 vezes lucro, que eu acredito que é uma boa janela ali para novos aportes pesados na empresa. Estaria bem precificada no momento atual. E aqui vocês podem ver a Copel a 14,66, onde para 2026 5,73% de dividend yield, para 2027 6,90%, o dividendo por ação fica de 84 a R$ 1 por ação e o PL na casa dos 14 vezes a 12 vezes de preço sobre lucro. Então meu preço teto eu coloquei apenas de R$ 16, principalmente olhando para 2027. Uma margem de segurança aqui pequena de 9%, porque eu acredito que se ela for reduzida ali para um PL projetado na faixa de 10 vezes, aí sim a Copel vai estar bem barata na minha visão. Eu pessoalmente não aporto no momento atual, mas sigo de olho na companhia. E quando olhamos para o preço justo pelo modelo de Gordon, vocês podem ver que o preço justo pelo modelo de Gordon diz a mesma coisa. Eu estimei uma taxa de crescimento de 9,5%, principalmente por conta dessas revisões tarifárias, aumento de eficiência e tudo mais que vai acontecer no curto prazo da Copel. Isso vocês podem ver que é um pouco a mais do que os vídeos em relação à CEMIG e principalmente em relação à CPFL Energia, porque a CPFL Energia já é uma empresa privatizada e já tem bastante eficiência há mais de 5 a 7 anos. A CEMIG é uma empresa estatal, a eficiência é um pouco menor, por isso a taxa também é um pouco menor. Então dá para esperar uma taxa de crescimento por volta dessa de 9,5%, principalmente pela melhor alocação de capital da companhia. Quando estimamos um custo de capital, um retorno exigido de 16% nominal ou ali uma inflação mais 9,5%, vocês podem ver que o preço justo da Copel seria na faixa de R$ 15,56. Então teríamos uma margem de segurança de 6% aproximadamente. E um prêmio de risco de 2% em relação aos títulos públicos. Então o preço atual da Copel, como eu falei, está dentro do preço justo da companhia, mas, como eu falei, eu gosto de comprar quando está muito mais barato. Eu prefiro esperar um pouco mais para ver se o mercado bate ainda mais na companhia. E quando olhamos para o retorno total esperado da ação, é aquelas métricas que eu mostrei para você, dividend yield de 5,73% e 6,9% para 2027, e aí multiplicamos isso pela taxa de crescimento. Então temos um retorno embutido nominal entre 16% aproximadamente e 17%, retirando 6% de inflação, nós temos um retorno real de 9,23% e a 10,43%, ou IPCA mais 9,23% a 10,43%. Então isso seria um prêmio de risco de 1,73% e 2,93% em relação aos títulos públicos do governo. Então vocês podem ver que a Copel, nesse preço atual, ela está sim bem atrativa em relação principalmente
ao retorno total que a ação entrega no longo prazo, principalmente por conta dessa melhora de eficiência que está acontecendo ao longo desses últimos 2 anos e meio que a companhia já foi privatizada. Esse aumento de eficiência, com o passar do tempo, vai aumentar ainda mais a taxa de retorno do acionista, até ficar numa taxa mais estagnada ali, que é por volta de 8,5%, 8% aproximadamente, como eu mostrei naquele vídeo do CPFL. Em geral, essas elétricas vão sempre ter esse crescimento na faixa de 8 a 9% aproximadamente, a não ser que ela seja privatizada. Por isso que depois eu vou fazer um vídeo sobre a Axia Energia, porque ainda existem bastante coisa para melhorar ali na companhia. Isso vai causar uma taxa de retorno real muito maior do que essas elétricas que eu citei nesse vídeo. Depois eu vou trazer também um vídeo sobre Axia Energia. Quando olhamos para a parte gráfica da Copel, vocês podem ver que a Copel estava nesse canal aqui de alta e depois rompeu esse canal, fazendo esse outro canal de uma alta um pouco maior, principalmente depois do aumento forte da eficiência da empresa, entrega de resultados melhores e investimentos com mais rentabilidade que são esperados pela companhia. Vocês podem ver que ela vem respeitando esse canal, principalmente esse FIBO aqui na faixa dos R$14, mas eu acredito que existe grande chance do mercado jogar ela aqui para a faixa de R$14 exatamente no fundo desse canal. Se acontecer do mercado jogar a Copel aqui para a faixa de R$12, que seria ali naquele ponto que eu disse para vocês, uma faixa de preço-lucro projetado na faixa de 10 vezes, na minha visão, seria uma excelente oportunidade para acrescentar a Copel na minha carteira. Então, a partir desses preços de R$12 aproximadamente, 12,70, 12,50, a Copel, na minha visão, fica bastante descontada se você olhar por uma janela mais longa. Nunca olhando para uma ótica de curto prazo, que é o que eu sempre explico aqui nesse canal. E caso o mercado se anime um pouco mais com a Copel, não duvido dele jogar ela novamente para o topo do canal, aqui na faixa dos R$17, que eu já considero bastante caro para a companhia. Ela sairia ali do preço justo para caro, com bastante facilidade. Então essa é a ótica aqui em relação à parte gráfica da Copel. É isso, pessoal, um vídeo bem completo aqui em relação à Copel. Eu mostrei para você toda a apresentação da empresa, onde ela gera seu resultado, expectativa do mercado para 2026, 2027 e meu retorno total esperado. E eu só peço aqui que você deixe o like nesse vídeo e se inscreva nesse canal se você gostou desse tipo de conteúdo. Então, se você tem Copel na sua carteira ou pretende ter Copel e está estudando a empresa, comenta aqui embaixo para eu saber. Eu já tive na minha carteira, infelizmente cometi o erro de vender, é uma posição que eu lamento até hoje de ter vendido, e foi lá em 2021 que eu tinha comprado a Copel por R$5 aproximadamente, e depois eu vendi nos R$6,50 achando que eu estava no maior lucro do mundo. Então foi um erro gravíssimo que eu cometi no passado. Também tento trazer esses erros para que você não cometa eles da forma que eu cometi. Já deixe seu comentário aqui em relação a esse vídeo. Se você for novo nesse canal, se inscreva nesse canal para receber mais vídeos como esse, e já deixa o like para ajudar na divulgação do vídeo e do canal. Meu nome é Thiago Cardoso e eu te vejo no próximo vídeo.